Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível médio para a Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Francisco Morato, que aconteceu no dia 27 de novembro desse ano. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão 18, que tratou de máximo divisor comum. Bora lá? Faz-se necessário dividir 360 cones de sinalização fixa e 510 cones de sinalização móvel em grupos que contêm apenas cones do mesmo tipo, de forma que cada grupo tenha a mesma quantidade de cones, quantidade essa a maior possível, e sem sobrar cone fora de um dos grupos. A diferença entre a quantidade de grupos contendo cones de sinalização móvel e de grupos de cones de sinalização fixa é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, de acordo com as informações aqui do texto da questão, nós temos aqui cones fixos e temos também cones móveis. Os cones fixos, segundo o texto aqui, são 360 cones fixos, enquanto que os móveis são 510. Ele falou que a gente deve dividir esses cones aqui em grupos. Então, nós devemos dividir aqui em grupos, mas que contêm apenas cones do mesmo tipo. Então, eu tenho que dividir em grupos somente com cones fixos e grupos aqui somente com cones móveis. Mas de forma que cada grupo tem a mesma quantidade de cones. Então, eu vou pegar esses 360 cones fixos aqui e vou dividir aqui em grupos com X cones em cada grupo. Bom, mas ele também informou que tem que ter a mesma quantidade de cones. Então, aqui os cones móveis eu também tenho que dividir aqui em grupos com X cones. Agora, repare que ele informou que não pode sobrar nenhum cone fora dos grupos. Então, se não pode sobrar nenhum cone, significa que a divisão desses cones aqui por X cones em cada grupo, essa divisão precisa ser exata. Não pode sobrar nenhum cone fora do grupo. Portanto, esse número x aqui, já que essa divisão precisa ser exata, esse número x aqui ele é um divisor desses números. E repare que é o mesmo número, portanto, ele é um divisor que é comum. E ele informou também que essa quantidade de cones tem que ser a maior possível. Então, esse número x aqui tem que ser o meu maior divisor comum. Portanto, ele deve ser o máximo divisor comum entre esses dois números, 360 e 510. Então, a gente precisa calcular o máximo divisor comum entre esses dois números, 360 e 510. Para a gente determinar esse máximo divisor comum, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo multicomum. A gente pega esses dois números, 360 e 510, e escreve eles aqui, coloca aqui uma barrinha vertical. E agora a gente precisa encontrar o número que a gente pode colocar aqui, que dá para dividir esses dois números ao mesmo tempo. Então, qual o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir 360 e 510 ao mesmo tempo? Como os dois números aqui terminam em zero, então a gente pode dividir os dois aqui por 10. 360 por 10 aqui vai dar 36. 510 por 10 aqui vai dar 51. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que eu consigo dividir esses dois números aqui ao mesmo tempo? 36 e 51 ao mesmo tempo. Agora vai ser 3. Veja, 36 dividido por 3 aqui vai dar 12. 51 dividido por 3 vai dar 17. Agora, qual o número que eu posso colocar aqui que eu consigo dividir 12 e 17 ao mesmo tempo? Repare que dessa vez nenhum número exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números aqui por nenhum número que não seja o 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum. E o nosso máximo divisor comum, então, vai ser o produto desses números que ficaram aqui à direita de nossa barrinha vertical. Então é só multiplicar 10 vezes 3 aqui vai dar 30. Assim, o máximo divisor comum entre 360 e 510 é 30. Veja que esse máximo divisor comum que nós encontramos aqui, 30, vai ser exatamente a quantidade de cones que a gente vai ter que colocar aqui em cada grupo. Nós precisamos colocar 30 cones aqui em cada grupo. Assim, quantos grupos eu posso formar com os cones fixos? Os cones fixos são 360. Se eu dividir aqui 360 por 30 cones em cada grupo, 360 dividido por 30, então nós vamos ter aqui 12 grupos com os cones fixos. E quantos grupos eu posso formar com os cones móveis? Da mesma forma, vou pegar os 510 aqui e vou dividir também por 30 cones em cada grupo. Então, 510 dividido por 30 vai dar 17 grupos. Mas ele quer que a gente calcule aqui a diferença entre a quantidade de grupos contendo cones de sinalização móvel e de grupos de cones de sinalização fixa. Então, o que nós precisamos fazer é pegar esses 17 grupos aqui e subtrair 12. Então, vai ficar 17 menos 12 e isso vai resultar em 5. Portanto, a alternativa correta vai ser letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!